Boa noite. Eu sou o pastor Onesmo Mendes, eu sou o pastor da igreja Arca do Concerto. Nessa noite nós estamos aqui diante dessa câmera, acreditando que através dela nós vamos levar uma mensagem de suma importância para toda essa sociedade, não só no estado de Minas Gerais, onde eu me resido, e não só também no Brasil, mas no mundo inteiro. Se essa mensagem que nós vamos trazer que for ouvida e praticada, com certeza crianças, adolescentes, por que não a humanidade terá um êxito tremendo sobre o assunto que nós vamos enfocar nesta noite. Mas antes eu quero deixar aqui um versículo da palavra de Deus que está no livro de Eclesiastes, capítulo 10, o versículo 8, que diz da seguinte forma: quem fizer uma cova cairá nela, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Estou lendo esse versículo porque o assunto que nós vamos trazer nesta noite está todo baseado nesse livro, que é um livro escrito por mim, mas totalmente dado por Deus, pela sua essência e também pela profecia dentro dele que já vem acontecendo. Eu quero iniciar contando uma visão que eu tive. Há 10 anos atrás eu tive uma visão onde eu olhava para o céu e o céu estava escuro, cinza, um cinza escuro, mas ele estava alto, bem alto a cabeça da humanidade, mas de repente aquela nuvem cinza escura ela foi baixando até um certo ponto da cabeça da humanidade, 4, 5 metros. Só que dessa nuvem negra saía vários e vários demônios. E eu contemplava isso, e quando eu olhei para baixo, eu vi que aqueles demônios, eles induziam a humanidade às maiores anormalidades sexuais que pode existir. Eu vi na visão um homem transando com animais, com homem com homem, mulheres com animais, mulheres com mulheres, uma nojeira muito grande. E eu fiquei arrepiado, enojado com aquela visão por muitos e muitos tempos, e questionando a Deus por que me mostrou essa visão. E no decorrer de 3 meses o Senhor me falou que os demônios tinham baixado, isso tem 8 anos, essa visão para 10, que os demônios tinham descido a terra, ou baixado um pouco mais sobre a cabeça da humanidade, para induzir a humanidade, as crianças, os adolescentes, a humanidade em geral, a esse ato de aberrações, de anomalia e toda espécie de bestialidade sexuais. E eu agora fiquei preocupado em saber para que o Senhor me mostrou isso, o que eu posso fazer. E Deus dizia que eu ia escrever um livro, que esse livro ia ser muito útil à sociedade. E nesse livro aqui, e hoje já se vê o que foi me mostrado na visão, e Deus ainda falou mais, que quase não ia ter um lar que não tivesse um homossexual. Hoje isso tomou conta, está tomando conta, tem invadido a sociedade, tem invadido as igrejas. Então Deus me deu esse livro. Não é que eu tenha habilidade para escrever, mas quando Deus está no negócio, a gente adquire habilidades que não tinha nem imaginava que ia ter. O assunto aqui, ele não é um assunto defamando a classe de homossexuais. Não trago esse assunto, não venho aqui criticar. O intuito desse livro, e o próprio intuito de Deus sempre foi ajudar. E o nosso intuito também é ajudar. Mas não é um livro para o homossexual, é um livro para os pais. Porque nós podemos notar que é a falta de interesse dos pais, a falta até de sabedoria no assunto, e tem entregado os filhos aos seus desejos, ao capricho até mesmo da sociedade, ou da mídia, ou que seja dos programas de internet, televisão. Veja que os nossos filhos, os adolescentes, as crianças, estão entregues a essas imundícias que tem nesses programas, infelizmente, né? Todo mundo sabe que tem. Aqui tem algumas partes, eu também li,
de alguns homens, pesquisei de algumas pessoas que, que já tinham escrevido sobre esse assunto, pessoas de bem maior capacidade que eu, e pus nesse livro alguns pontos de vista desses homens. E nós temos um ponto de vista aqui interessante, já há muitos anos atrás era avisado através de José de Albuquerque, um escritor nosso brasileiro, que ele diz da seguinte forma: não será digno de ser chamado pai pelo filho, o homem que por falho pudor deixá-lo ingressar à cega a estrada tortuosa da vida sexual, quando em suas mãos estavam os meios de afastar o seu percurso as pedras em que o filho porventura pudesse tropeçar. O que José de Albuquerque está dizendo aqui, que não pode ser nem digno de ser chamado de pai ou de mãe, uma mãe ou um pai que entrega o seu filho aos cuidados de um programa de televisão, a um diretor ou que seja a um apresentador, a esse dizer que o seu filho é normal. É normal que o seu filho ele venha ter prazer sexual pelo ano, um homem, um filho. É normal que a sua filha sinta atração por outro filho. Isso é o que os educadores imorais estão aí diante de até mesmo das escolas, estão passando. E nós, às vezes, os pais, estão concordando com isso. Até mesmo alguns pastores têm se entregado a essa zaneira, essa nojeira, se achar que isso é normal. Então, não pode você, mãe, que eu sempre tive um certo, como é que se diz, uma certa admiração pelo cuidado que a mãe tem com o filho. A mãe se protege um filho de uma forma tal, ainda que lhe custe a própria vida. Mas nessa função aqui, na função sexual, eu estou vendo muito a desejar nas mães, muito a desejar nos pais. Nesse sentido, você tem entregado o seu filho aos seus prazeres. Tem entregado seu filho a essa sociedade imoral e corrupta. Tem entregado a educação do seu filho, da sua criança, a uma parentesão, uma internet. Agora eu tenho perdido a admiração pelo pai, pela mãe e pelos líderes religiosos que já não têm coragem mais, não está nem aí para esse assunto tão importante. É tão profundo, tão forte isso sobre esse assunto da sexualidade, que tem um escritor, o nome dele é John Locke. Ele diz que enquanto a preocupação do povo é o medo da população seria com a bomba atômica, e o cuidado da sociedade tem virado para a bomba atômica, proibindo o país de criar bomba atômica, mas a energia atômica não está sendo nada em destruição da energia sexual. Perto da energia sexual, a energia atômica está morta. Enquanto cuidamos, os governantes olham para os armamentos, a nossa criança está sendo bombardeada pelo demônio da imoralidade, da sexualidade, da bestialidade. E nós não estamos podendo fazer nada, nós não estamos fazendo nada. Às vezes a mãe tem um cuidado, meu filho vai ser doutor, ganha o filho, meu filho, eu quero meu filho com saúde, tem uma preocupação, tem trago dentro dos lares, uma preocupação pelo físico do filho, pelo que há de comer, o que há de beber, pelo bem-estar do filho. Tem, não, eu vou guardar um dinheiro para economizar, para que ele venha formar, fazer parte de uma faculdade. Mas a educação sexual está a desejar. Não adianta você preocupar. Em toda área você tem cercado para o seu filho. O que você conquista, mas a educação sexual. Você pode estar questionando aí o pastor, mas ele diz que é feliz assim. Ô, minha irmã, talvez você que é uma mulher, você não faça sexo por esse lado. Mas você vai deixar o seu filho fazer? Você achar que ele é feliz? Se você chegar num bar, você pode pegar aquele bebo inconsciente, ignorante e dizer: ou você bebe cachaça porque gosta? Não. Você fuma porque você gosta? Não. Todas as pessoas que fumam está ali obrigado, impulsionado por um espírito maior, é condicionado a fazer isso. Não é que ele faz de livre-arbítrio, é uma condição. Ele está sendo condicionado ou pelo espírito maligno, ou pela sociedade, ou pelas tribulações da vida. Mas ninguém gosta. Ele está bebendo a cachaça, mas não gosta de cachaça.
Nenhum cachaceiro gosta de beber. Sabe que aquilo tem feito mal à sociedade, é um mal maior à família, é um mal à sociedade inteira. Então mesmo que fume, que bebe. Imagina o que se prostra diante de outro homem para fazer relação de uma forma indecente, moral. E parece que prejudica não só a moral, o corpo. Você pode assustar a forma de eu falar. Mas esse mesmo pênis que às vezes é introduzido no seu filho, amanhã está na boca dele, cheio de verme, nojeiras de porcaria. E você concorda com isso. Você é mãe que talvez você não faz isso. Você é mãe que talvez não concedeu essa parte para o seu marido. Mas você aceita seu filho. Você entregou seu filho a esse espírito imoral, a essa condição imoral. Mas ainda está em tempo de nós podermos fazer algo por nossas crianças. Ainda há tempo de nós fazer algo pelos nossos adolescentes. Então esse livro, ele não está aqui criticando. O intuito deste livro é que ele esteja na sua casa, para você observar seu filho. Ele cresceu mulher, o médico disse que ela nasceu uma menina, ela tem que ser menina. E nós sabemos os atos, as atitudes, os gestos de uma menina. Ele nasceu um menino, agora você, mãe, vai preocupar em criar um menino, uma menina. Eu quero deixar aqui algumas meditações de alguns pensamentos meus que está escrito para vocês verem a importância disso. Mas existe muito, e a maioria, que não decidiram. A situação, o momento, a necessidade é que levaram e decidiram a tomar tal decisão. O que está dizendo aqui? Que às vezes você vê, nasceu, é gay, não. Algum momento a sociedade começa, mídia repugnante aí, ajudando o seu filho a tomar certas decisões. Porque você, mãe, você, pai, não está preocupado com a sexualidade do seu filho. Talvez você, pai, que se julga, sabe, mais demais. Ô meu filho, ó, comecei a crescer, usa camisinha. Isso pode estar induzindo seu filho a um erro mais grave. Você deve educá-lo. O sexo, colocado por Deus, com um propósito de procriação. E depois, uma expressão de amor, não a vaidade, um luxo, aonde nós olhamos o nosso parceiro, a nossa parceira, não como uma companheira de cumprir um propósito de Deus, mas como um objeto de descarrego, um objeto sexual. Isso leva à falência. Isso tem levado à falência a sociedade. E vai levar a sociedade a uma falência total. Porque diz São Tomás que quando os desejos, a libido está aumentado, nossa capacidade de raciocínio ou de ver valores maiores são bifurcadas. Quando o sexo está dominando a nossa vida, e é o que está acontecendo, porque hoje nós vemos uma globalização tão... Alguém disse que o mundo está num ciclo globalizado. E quando esse desejo não é reprimido, ele não é educado, ele não é levado para a consciência, e esse desejo vem de nós inconscientemente, automaticamente todas as outras funções da nossa vida são bifurcadas, principalmente a espiritual. Não conseguimos mais ver Deus, não conseguimos, para que viemos na Terra? Nos tornamos escravos de tais e tais situações. O cuidado que os pais tiveram com a evolução sexual vai ajudá-los a decidir. É o cuidado que você teve, pai e mãe, com a educação do seu filho que vai ajudá-los a decidir. Se você não teve esse cuidado, se você não tem esse cuidado, com certeza a sociedade imunda ou o próprio demônio vai ajudar seu filho a decidir para o lado da imoralidade. Porque você pensou só no sucesso do seu filho diante da sociedade, no curso de medicina, ou quem sabe de advocacia, mas você não pensou no lado sexual. Aqui diz o mesmo cuidado que tivemos com a saúde, com o desenvolvimento físico, e com a escola, com a posição social, nós deveríamos ter com a sexual. Temos cuidado com tudo para os nossos filhos. Esquecemos a sexual. E Bento, quando o versículo em que eu li, existe limite estabelecido por Deus.
Aquele que rompeu um muro, uma cobra o morderá. Está escrito, é o que Deus falou. O que rompeu um muro, uma cobra o morderá. Limite. O significado de muro é limite. Tem limite estabelecido por Deus. E se nós rompemos, o seu filho romper, ele não vai ter que conviver em paz. E se seu filho diz que gosta, é mentira, não existe isso não. Olha o que ele está fazendo. Você pode até concordar por achar que não tem mais situação, mas tem sim. Se o seu filho disser que gosta e que ele está feliz, não existe. Essa palavra felicidade, ela até não existe biblicamente. Pode ter alguns momentos ele guia, mas ele não é feliz, ele está escondendo. Escondendo a sua frustração diante dessas palavras. Até mesmo que bebe, quando está bebendo, está alegre ali, tá, mas saiu daquilo, é frustração. Imagina o que está cometendo esses atos. Não, seu filho, ô dono, ô senhor, seu filho não é feliz fazendo isso. Ele está rompendo limites. Não há quem rompa um limite estabelecido por Deus e consiga ter nem alegria. Quanto mais uma aberração dessa, que a sociedade sempre repudiou. A sociedade sempre condenou. Eu já estou com 50 e poucos anos. E desde que eu entendo por gente, eu vim descobrindo e lutando, sabendo e aprendendo o que é moral e o que é imoral. Hoje o imoral tomou conta. O imoral é você questionar o imoral. O imoral é você ir contra a imoralidade. Olha o absurdo que nós estamos chegando. Eu quero deixar, para terminar, bem claro a você pai, a você mãe, que o culpado desse distúrbio o culpado dessas crianças, você pastor, que pegou a frente de uma igreja, talvez só pensando em ricar. Você político, que não sabe outra coisa se não roubar, ainda se mete a querer educar os filhos dos outros, a ditar norma para famílias. A você mãe, que fez o teu filho hoje não cuida porque tem que trabalhar, você tem que conquistar seu dinheiro, entrega seu filho à criação de outros. A você, pastor, quero ratificar você, pastor, que tem ficado comido as melhores comidas, andado dos melhores carros, na melhor casa, à custa de pessoas que você teria que ensinar, mas você não quer ensinar, porque você não quer perder a oferta, o dízimo dessa pessoa. Talvez tenha medo de falar a verdade ou de educar. O julgamento para você, você nem imagina o que vai ser. Ainda é tempo de vocês pastores, abrir a porta para que a solução para essas crianças que não tem nada com a nossa imundícia, estão sofrendo. Esses adolescentes que até procuram Deus, mas chegam na igreja, não tem Deus. Não há Deus. Só vê falar em Deus. Porque você, pastor, já tem um Deus, é o seu dinheiro, a sua ganância. E não está se preocupando se ali tem um adolescente perturbado com esse espírito, tentando induzi-lo à decisão da imoralidade. Mas você não está nem aí, você nem sabe o que fazer, né? A única coisa que você sabe é ir lá olhar a conta sua no banco. E você, pai, que só quer fazer casas e casas mais bonitas, carro e carro mais bonito, e não preocupa que você também vai para cá. Mas ainda há tempo. O nosso intuito não é condenar, é mostrar para vocês, ainda há tempo de nós nos levantarmos, cuidar das nossas crianças, cuidar dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, que estão sendo bombardeados pelo espírito do mal, que estão sendo bombardeados pela mídia, por esses programas imorais da televisão, essas piadas imorais, pelos esses divulgações de facilidade para a sexualidade. O sexo tem sido, nesses dias, a pior arma de Satanás para a destruição da sociedade. Mas você, eu, nós, juntando as nossas forças, nós vamos poder fazer algo ainda por essas crianças. Ainda poderemos fazer algo por esses adolescentes que estão confusos. E digo para você, mãe, seu filho não é feliz fazendo isso. Nem pensar num absurdo desse.
não tem felicidade num ato desse. É imoral, indecoroso, desonroso, não como buscar alegria ou felicidade. Talvez você ainda não saiba o que é ser um homossexual. Talvez você não tenha informação. Mas eu quero dizer mais ainda. Não pense que o seu filho pode parar só nesses atos. Não. A aberração sexual, se você ler esse livro, você vai ver que ela não tem fim. Ela não tem limite para desgraçar o seu filho. E talvez você não sabe, mãe. Você também não sabe, pastor. 30% dos jovens suicida antes de se entregar a esse espírito nojento. E você é o culpado desse suicídio. 35% dos jovens suicidam antes de se entregar a esse ato indecoroso, imoral, que nós estamos fazendo vista escura. E está entrando na sua casa. Talvez, pastor, na sua igreja. Isso também já está cheio. Talvez na sua própria família, pastor. Já está enchendo. O livro é esse. Energia sexual. Crianças ameaçadas. As nossas crianças estão ameaçadas. E nós vamos pagar caro. Se nós não fizermos nada. Eu me ofereço através dessa gravação a deixar meu telefone para que, necessitando de palestras sobre o assunto, até mesmo do livro, não estou aqui para divulgar um crescimento financeiro meu, mas eu não poderia escrever isso se Deus não quisesse. Aqui está orientando os pais, estou orientando os pais, como educar seus filhos, como observar através de gestos. Aqui tem alguns desenhos de gesto desenhado. Eu quero até mostrar um. Não sei o tempo que gesto ali, mas quero mostrar um aqui, ó. É o que mais na pesquisa, o que mais tem feito o homossexual. Eu quero deixar ele aqui, ó. Talvez a câmera não vai definir bem o que é isso aqui. Isso aqui é um amuleto. Aqui tem uma criança de 8 anos e um de 16. Então, às vezes é irmão ou primo. E esse menino de 8 anos é colocado para dormir com 16, ou 16 colocado para dormir com 16. Esse de 16, ele está crescendo os seus hormônios estão aflorados. E ele está cheio de desejo. E ele acaba usando o pequeno. Infelizmente, né? Talvez não tenha culpa. Não tem. Infelizmente a sequela fica no menor. Então na pesquisa que eu fiz na rua, 30% dos homossexuais que estão na rua, eles dizem, eu não escolhi isso, pastor. O meu primo me usou, meu irmão me usou. Meu pai, até meu tio me usou. Então não deve, hoje em dia, evitar de forma a deixar um menino de 16 anos deitar com um de 8 ou de 7, que seja de 4. Porque esse aí, ó, acaba usando, ainda que seja irmão, seja pai, seja lá o que for. Evita isso. Então esse livro é cheio de ilustrações. Desenhos assim que vai te ensinando a olhar os sinais, gestos, o condicionamento que nós mesmos criamos e até evitar o inato, que é o homossexual, que é aquela criança que já vem com sintomas desde o ventre. Tudo isso vai explicar nesse livro e eu quero agradecer a compreensão e dizer para todos, ainda há como fazer algo. Por favor, não ceda a este espírito, não ceda a essa imoralidade, porque nós vamos ser punidos. Deus não vai deixar nós impunes. Eu agradeço no nome de Jesus que vocês possam se render. Tem muito mais, o assunto é longo, o assunto é longo, é extenso, mas Deus abrindo as portas, nós vamos aonde o Senhor permitir, no nome de Jesus Cristo. Obrigado.